Mas daí, essa única vez que ela se deitou com ele, que conseguiu, né, ali como prostituta, se relacionar com o sogro, cabuloso, né, quando a gente para pra pensar assim, ela engravidou. E engravidou de gêmeos. Sim, a tribo de Judá, ela expandiu através do ventre de Tamar, que foi onde teve os dois filhos, e aí foram gerando filhos, mais filhos, filhos, mais filhos, e virou uma grande tribo. Que aí tem a tribo de cada um. Mas vamos focar na tribo de Judá, porque é dela que é o leão da tribo de Judá, é dessa mesma tribo que sai Davi, e etc. Vamos lá para a próxima mulher que veio a mim, que é seguindo essa linha. Raabe. Anos depois, quando as tribos já estavam imensas, quando o pessoal já tinha saído lá do Egito, ou seja, já tinha passado 400 anos, imagina. As tribos estavam imensas. Moisés já tinha sido usado ali para tirar, usado por Deus para sair com a galera do Egito. E chegou um momento que o pessoal estavam retomando as terras prometidas. E em uma dessas, eu não lembro o nome do lugar. Eu vou usar como uma cidade. Tinha uma cidade, Jericó, que ela era delimitada por uma muralha. E dentro dessa cidade, vamos falar assim, hoje em dia são prefeito e etc. Naquela época eram os reis. O rei daquele lugar, ele era um homem mau. E nessa cidade tinha uma prostituta chamada Raabe. Ah, Jéssica, por que você vai usar a história de uma prostituta? Simples. Como eu já disse, a Bíblia é cheia de história de pessoas falhas como nós, para que nós possamos compreender que Deus, ele está aberto para aqueles que querem servi-lo, para aqueles que se arrependem, que confessam ele como seu único suficiente salvador. E Raabe, prostituta, ela ajudou os espias que foram enviados para essa cidade para entender melhor a logística de lá, para que pudessem invadir aquela cidade, etc. Ela ajudou, e imagina, para ela trair o povo dela, é porque realmente ela não gostava daquele lugar. Ela não gostava da vida que ela levava. E sendo ela prostituta, imagina a quantidade de homens que passou por ela. Imagina quantos homens teve a oportunidade de engravidá-la e ela não engravidou. Mas essa mesma mulher, prostituta, anos depois, eu não sei se foi anos depois, mas ela traiu o rei, ela ajudou os espias, e mais tarde, quando a cidade foi tomada, a Bíblia descreve que todos aqueles muros caíram e o lugar onde Raabe estava, ela com a família dela não foi atingida. É tanto que ela fala lá, porque eu deduzo que ela não tinha filhos, porque ela fala assim, da mesma forma que eu ajudei e tenha misericórdia de mim e da casa do meu pai e dos meus irmãos. Ela não fala dos meus filhos. Então era ela, pai, mãe, irmãos e irmãs. E então ela não tinha filhos, mesmo tendo se relacionado com tantos homens. E daí eu entro naquela situação. Quantos semeadores? Mas Deus não escolheu nenhum deles para gerar em Raabe. Só que Raabe, ela e a família dela, mais tarde, depois que a cidade foi demolida e tudo mais, o pessoal cumpriu com a palavra deles, né? Em proteger ela. Porque se ela colocou em risco a vida dela e de toda a sua família para proteger os espias. Então, quando a cidade foi tomada, ela e a família dela foi levada junto com o povo, junto para viver com o povo de Israel. E Raabe, ela ficou justamente na tribo de Judá. E Raabe, para que vocês entendam, ela certamente se casou e engravidou de alguém da tribo de Judá, aqui, o marido dela, e ela se tornou, como é que eu posso dizer? Davi vem de Raabe. Se eu não estou enganada, ela é tataravó de Davi, algo do tipo, sabe? Ou seja, de Raabe vem uma descendência que todos nós conhecemos. E por que eu falo sobre isso?
Porque mesmo Raabe tendo se relacionado com tantos, ela não gerou de nenhum deles. Porque Deus tinha algo com Raabe. E vejam, eu não estou aqui falando que é natural se prostituir, se relacionar com sabe-se lá quantos, e que uma hora você pode... Não é bem nessa linha. O que eu estou querendo dizer é, Raabe, ela vivia em uma cidade que era uma cidade mal. Ela se prostituía certamente porque ela não tinha escolha. Certamente, a prostituição foi de onde ela viu que poderia tirar o sustento ali para ajudar a criar os irmãos dela, ajudar em casa. Então, assim como Tamar, ela não tinha tanta escolha, quase nenhuma, né? Então, se prostituir era o único meio que ela tinha, e na primeira oportunidade que ela viu em se ver livre daquele fardo, daquele caos que ela vivia, ela escolheu Deus. Deus honrou. E mais tarde, Deus usou o ventre dela para dar descendência a nada mais e nada menos que Davi, que é de onde vem também Jesus. Mais tarde a gente vai falar sobre isso. E Tamar da mesma forma. Moça chata. Tamar da mesma forma. Ela não tinha tanta escolha. Ela teve que se deitar com o sogro porque ela não tinha escolha. Ela só queria mostrar que ela não era amaldiçoada, que a culpa, que a falha não estava nela, e sim no filho dele. E daí, ela fez o que fez. E, vamos lá, Raabe, ela teve ali filho, eu não lembro o nome. Só sei que foi passando as descendência, e ela fica como tataravó, bisavó, alguma coisa de Davi. Beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!